que Jesus ele vive até aos 33 anos, é crucificado e deixa um grupo pequeno, mas com muita firmeza moral, de divulgadores do cristianismo. As décadas vão passando, esse número vai aumentando, e o Império Romano, até então, permitia, porque os romanos, eles não ligavam. Ah, você tem um Deus? Vem cá, bota aqui no meu panteão e vamos rezar para ele também. Os romanos eram abertos nesse sentido. Só que apareceu um imperador romano chamado Nero que encrespou com esse pensamento. Deixa eu dar uma parada aqui, só ver. Ok, tá tudo direitinho aqui. Que às vezes eu fico com medo de falar e ter perdido a conexão. Mas vamos voltar. Então, Nero começa a perseguir todos aqueles que acreditavam em Jesus. Quem é que paga, pessoa muito famosa, e que acaba caindo nas mãos de Nero? São Paulo, Paulo de Tarso. Ano 63, se eu não me engano, ano 63, ele acaba morrendo nas mãos de Nero. Assim como Pedro também. Pedro tem um final trágico com Nero. E aí o Império Romano tem uma reviravolta e eles começam a perseguir demais os cristãos e vai até Diocleciano. Aí Diocleciano a gente já está no ano 300, 305 mais ou menos. Só que surge um imperador chamado Constantino, e Constantino faz uma revisão dessa perseguição aos cristãos. E olha, gente, vamos parar, porque quanto mais a gente mata cristão, mais eles se fortalecem, e Constantino precisava de apoio popular para governar. Então é muito cristão, tinha muita gente influente já de Roma, e aí ele não converte ainda Roma ao cristianismo, mas ele se converte, e no ano 313 ele assina um édito chamado de Édito de Milão, onde permite agora que o cristão possa rezar sem problema nenhum. Como ele se converteu também, ele começa a se meter na história do cristianismo. Se antigamente você tinha um problema filosófico, teológico, você escrevia uma carta. Lembra das epístolas de Paulo? Paulo mandava uma carta para a Grécia, mandava uma carta para qualquer lugar e dizia, ó, é assim que funciona, vamos rezar assim, vamos acreditar nisso. Resolvia teologicamente via cartas. Constantino falou assim, que é isso? Ficar trocando e-mail? Não, não. Presencial, não tem mais reunião virtual. É presencial. E aí ele começa a mandar cavalo para todos os lugares e trazer os bispos importantes, né? Os teólogos importantes, para o concílio. E esse concílio, o primeiro concílio, foi um concílio em Niceia, por isso que é chamado de concílio de Niceia, a gente já está no ano 325, reuniu, alguns historiadores falam 250, outros 350, vamos imaginar 250 bispos muito importantes, para definir diversas diretrizes da igreja. E o grande problema que tinha nessa época era a natureza de Jesus. Lembrando que nós estamos falando, né, se Jesus é Deus. E é essa a explicação de onde vem essa resposta de que Jesus era Deus. Porque quando você lê os evangelhos, você tem situações muito dúbias ali, onde Jesus diz, ó, ah, você é bom. E Jesus fala, não, bom é o Pai. Quando ele diz bom é o Pai, imagina, Leco, você é bom. Não, não, bom sou eu. Bom é o Leco. Que história é essa? Se fosse a mesma coisa. Quando ele diz que bom é o Pai, ele deixa claro ali que ele não é Deus. Então tem diversos detalhes, diversas passagens onde Jesus indica que não é Deus. Na cruz, ele olha e fala assim, Pai, por que me abandonaste? Se fosse realmente ele Deus, ele não teria esse diálogo com ele mesmo. Mas também existem mais passagens quando Jesus fala que ele e o Pai são um só. Então as pessoas ficam realmente com essa dúvida, e é natural. E, sinceramente, eu não estou muito preocupado se Jesus é Deus, não. A gente está falando uma questão histórica. Se você acredita que Jesus é Deus, não há problema nenhum. Se você não acredita, também não há problema nenhum. Esse não é o ponto. É a gente entender de onde vem essa história. E aí, Constantino reúne o pessoal, voltando à história do concílio de Niceia, reúne todo mundo
E tava essa briga feia, que era um homem chamado Alexandre, de Alexandria, e o outro chamado Ário. Por isso que essa disputa do arianismo. E o arianismo não tem nada a ver com esse arianismo agora recente de Hitler, tá? Com os nazistas, não, esse pensamento ariano. Isso é uma outra história. O arianismo dessa época era em reação à divindade, né, de Jesus. E eles estavam brigando, Constantino arranja esse concílio e há uma votação. Foi uma derrota terrível para o Ário. Então Jesus, a partir desse dia, foi oficialmente chamado de Deus. E a gente pode dizer, não, mas olha só, são pessoas especiais, pessoas santas que estavam ali, definiram isso, então temos que concordar. Ok, também. Mas, vocês sabem o que aconteceu com o Ário, depois que ele perdeu? E perdeu só com 2 votos, ele só teve 2 votos. Ele e de uma outra pessoa que votou com ele. Eles foram excomungados, expulsos e exilados. Agora imagina você. Você está numa decisão dessa, numa votação, e aí você sabe que se você perder, algo muito ruim vai acontecer contigo. Aí você é o 5º a votar. Se os 4 primeiros já votaram que Jesus é Deus, eu votava junto. Eu sou medroso, fazia, não quero morrer, não quero ser exilado, não quero ser excomungado. Então a gente tem que entender também que eram todos seres humanos, né? Dentro desse jogo político. E quando você olha o Império Romano controlando, você tem um outro aspecto, que é um aspecto bem interessante. Lembra que nós falamos do Egito, da teocracia, onde o faraó era um deus encarnado, né? Um sistema teocrático, é isso, onde você tem um deus ou um representante de Deus, que é o governador. Roma também era assim. No ano 27, quando Caio Otávio vira imperador, ele não é apenas ditador, ele não vira apenas um líder político, ele se transforma em Deus. Por isso, de Caio Otávio, a gente conhece como Otávio Augusto. Roma tinha diversos deuses. Então, por que não colocar também esse status de Deus para o seu imperador? E aí, imagina a cabeça de um romano, já que Roma agora abraçou o cristianismo, se Jesus não fosse Deus. Cara, meu imperador é Deus. Como é que Jesus não vai ser Deus? O imperador é maior que Jesus? Então a conta não quer fechar. Então, Jesus realmente foi alçado à estatura divina para o número fechar, para as pessoas conseguirem rezar para Jesus. Senão, o romano simples não ia acreditar em Jesus. O imperador era mais forte que ele. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre essa passagem que eu acho bem interessante. Que lembra quando eu disse que Jesus disse, eu e o Pai somos um só, que está lá no Evangelho? Eu tirei essa passagem do livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, psicografado, o espírito que psicografou era André Luiz. Chama-se Cocriação em Plano Maior. Aí ele está dizendo que Deus cria, nessa substância original, né, da criação, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. E Emmanuel diz que Jesus é uma dessas inteligências divinas e que tem essa comunhão. Então, quando ele diz, então, eu e o Pai somos um só, é essa sintonia que Jesus tinha. Um espírito, então, para o espírita, Jesus é o quê? Um espírito, mas não é igual a gente. Ele já foi muito, muito tempo atrás, mas que ele aprendeu tanto, que ele já está em sintonia perfeita com o Criador. E aí ele pode dizer, eu e o Pai somos um só. Aí pra gente a conta fecha.